Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E nós abrimos esta edição falando de economia. A prévia da inflação oficial subiu menos em janeiro e o IPCA 15 acumula alta um pouco menor em 12 meses. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, que é uma prévia da inflação oficial do país, ficou em 0,58% em janeiro, após ter registrado taxa de 0,78% em dezembro. Segundo o IBGE, com o resultado, o IPCA 15 acumula alta de 10,20% nos últimos 12 meses. Ficou abaixo dos 10,42% observados nos 12 meses encerrados em dezembro. A desaceleração em relação a dezembro foi influenciada pelo recuo nos transportes, principalmente com a queda nos preços da gasolina e das passagens aéreas. Além disso, o etanol e o gás veicular também tiveram variações negativas no período. Mas, com exceção dos transportes, os outros 8 grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta em janeiro. A alimentação e bebidas foi a principal influência para a alta do IPCA 15 em janeiro. E os maiores impactos desse grupo vieram da cebola, das frutas, do café moído e das carnes. No grupo Saúde e Cuidados Pessoais, o destaque foi no item de higiene pessoal. Em habitação, o maior impacto foi do aluguel residencial, com alta de 1,55%. Houve ainda alta no gás encanado. A maior variação no IPCA 15 de janeiro foi no vestuário, que subiu 1,48%, com alta em todos os itens. Já nos artigos de residência, os destaques foram os eletrodomésticos e equipamentos e os itens de mobiliário. Os demais grupos ficaram entre o 0,25% de educação e o 1,09% de comunicação. E falando sobre coronavírus, várias capitais já contrataram profissionais de saúde para atender a alta demanda de pacientes com Covid. Com o aumento de casos, as unidades públicas e particulares autorizam horas extras e modificam as equipes. A necessidade de profissionais de saúde para atender aos pacientes com Covid-19 voltou a ser uma realidade no Brasil. Com o avanço da variante Ômicron, pelo menos 12 capitais brasileiras já precisaram ampliar o quadro de funcionários. São elas São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Manaus, Campo Grande, Porto Velho, Belo Horizonte, Goiânia, Fortaleza, Salvador, Recife e Boa Vista. Nos hospitais da rede particular, a situação não é diferente. Segundo a Associação Nacional de Hospitais Particulares, as administradoras já começaram a contratar mais enfermeiros e médicos e a pagar horas extras para suprir a demanda de pacientes com Covid. Além do aumento de casos de Covid, a ampliação do quadro de funcionários foi impulsionada também pelo adoecimento dos profissionais que estão na linha de frente. O Conselho Federal de Enfermagem informou que diversas unidades de saúde brasileiras registram aumento dos afastamentos entre seus funcionários. O Rio de Janeiro é uma das cidades que mais contratou profissionais após o pico de contágio da doença. Mais de 3.200 funcionários da saúde foram admitidos apenas em janeiro. Além disso, outros 800 ainda estão em processo de contratação. O governo de São Paulo, João Dória, anunciou nesta quarta-feira a criação de 700 novos leitos exclusivos para pacientes com Covid em cidades paulistas que se aproximam da ocupação máxima em leitos de UTI e enfermaria. A medida foi tomada diante do aumento do número de casos de Covid provocados, sobretudo, pela variante Ômicron. Segundo o secretário estadual de Saúde, serão 434 leitos de enfermaria e 266 leitos em UTIs. A previsão é a ativação de todos os leitos até o dia 6 de fevereiro.
E ainda falando sobre coronavírus, o governo dos Estados Unidos iniciou a distribuição gratuita de 400 milhões de máscaras do modelo N95 para a população. A medida foi tomada depois que o presidente Joe Biden e sua equipe enfrentaram críticas por não fazer o suficiente para incentivar o uso de máscaras ou a testagem em massa, já que a variante Ômicron tem se espalhado pelo país e as hospitalizações estão atingindo um novo recorde. A administração também disponibilizou recentemente testes rápidos caseiros gratuitos para a população através de um site. As máscaras faciais N95 são chamadas assim porque filtram pelo menos 95% do material particulado do ar. Proteções como essa, que formam uma vedação ao redor do nariz e da boca, são consideradas eficazes para evitar a propagação do vírus. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos recomendam que os americanos usem a máscara mais protetora que puderem. E nas últimas semanas, a demanda do consumidor por máscaras desse tipo aumentou em lojas e sites de venda. A vida voltou ao normal na cidade turca de Istambul hoje, depois de uma forte tempestade de neve no Mediterrâneo Oriental. Mas na Grécia, os transtornos continuam. A tempestade de neve que abalou o Mediterrâneo Oriental causou transtornos a Istambul. Paralisado desde segunda-feira, o aeroporto internacional da cidade turca, o mais ativo da Europa em 2021, anunciou a reabertura de 2 das suas 3 pistas, garantindo que a terceira estaria liberada em breve. De acordo com o comunicado, hoje estão previstos 681 movimentos e o serviço de transportes entre o aeroporto e o centro de Istambul já foi retomado normalmente. Na Grécia, a capital Atenas segue paralisada por causa das nevascas. A situação levou o primeiro-ministro grego Kyriakos Mitsotakis a pedir desculpas à população. O tráfego e a distribuição de eletricidade continuam muito afetados pelas nevascas. Militares, polícia e equipes de outros serviços públicos ainda tentavam liberar centenas de veículos imobilizados que foram abandonados durante a noite de segunda para terça-feira. Os moradores apontam negligência por parte das autoridades. Dezenas de trabalhadores apressam a construção do novo aeroporto que servirá à cidade do México. O projeto emblemático do presidente Andrés Manuel López Obrador vai começar a operar em 21 de março com poucos voos. Tanto o prédio do terminal quanto a torre de controle e as instalações militares parecem concluídos e uma das 3 pistas já recebe voos militares. Ele se localiza na base aérea militar de Santa Lucía, um subúrbio da cidade do México. No acesso ao terminal e nas entradas da rodovia ainda atuam dezenas de trabalhadores e caminhões pesados. Até o momento já foi feito um avanço físico real de 87,3%. Ainda temos 60 dias de trabalho. É o que temos para conseguir terminar as obras do aeroporto internacional. O novo terminal custou cerca de 3 bilhões e 600 milhões de dólares ao Exército, que também participa de outros projetos, como o turístico Trem Maia. A Aeroméxico, a maior companhia aérea do país, se recusou a voar na fase inicial de Santa Lucía e apenas companhias aéreas mexicanas de baixo custo vão operar alguns voos, embora também mantenham suas partidas do Aeroporto Internacional da Cidade do México. Na primeira fase de operação, o novo terminal poderá movimentar mais de 19 milhões de passageiros por ano. De início, o tempo que a aeronave passará no terminal de passageiros pode ser menor devido à agilidade e aos novos sistemas que ela possui. O emblemático projeto do governo do presidente Andrés Manuel López Obrador busca reduzir a sobrecarga do aeroporto internacional da capital, que é um dos mais movimentados da América Latina. Em 2021, movimentou 36 milhões de passageiros e em 2019 bateu o recorde com mais de 50 milhões. A construção do aeroporto internacional Felipe Ángeles gerou polêmica ao substituir um ambicioso projeto que o governo do ex-presidente Enrique Peña Nieto estava desenvolvendo em Texcoco a um custo de 13 bilhões de dólares. López Obrador cancelou a obra depois de descrevê-la como faraônica, apontar corrupção e após consulta popular muito criticada por ser pouco representativa. Analistas apontam que a decisão causou desconfiança e atingiu o investimento privado no México. O presidente mexicano defende tanto o referendo quanto o novo aeroporto. E essa edição fica por aqui. Eu volto daqui a pouco às 5 da tarde. Obrigado pela companhia.